Saudações, pessoal! Hoje viemos comentar o tema da redação do Enem 2024. Eu, professor Eduardo, juntamente com a professora Natália, que também sou professora de redação aqui no Versa, e a gente veio falar sobre esse tema que cobrava os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Vamos nessa? Primeiro, a gente preparou aqui o entendimento do tema da redação. Basicamente, a gente vai pensar aqui os sinônimos das palavras e como as abordagens seriam possíveis. Basicamente, desafios poderiam ser substituídos por obstáculos, dificuldades, barreiras, entraves, impedimentos e impasses, entre outras palavras. Mas essas eram formas aí de manter a coesão, a competência 4, muito bem na sua redação, substituindo desafios por essas palavras que a gente treinou bastante ao longo do ano. Além disso, a gente tinha a palavra valorização. Valorizar é trazer reconhecimento, apreciação, dignificação, respeito e exaltação, no caso, a herança africana. A herança poderia ser substituída, como estava lá no tema, por legado, patrimônio, tradição, contribuição, cultura, influência e memória. E além disso, a palavra africana, que era talvez o mais difícil ali da gente usar o substituto. Então, eventualmente, você ia mudando outras palavras e mantendo africana ali como uma definição dessas palavras. Então, a gente tem afrodescendente, afro-brasileira como uma opção no contexto brasileiro e de origem africana também. Além disso, nós temos Brasil, que pode ser substituído por nação brasileira, enfim, pátria brasileira, território nacional e por aí vai. Vamos nessa, Edu? Vamos nessa. Pessoal, lembra que quando a gente tem um tema, é interessante a gente correlacionar a um eixo temático. E isso nós trabalhamos ao longo de todo o ano, não foi isso, Nath? Com certeza. E chama atenção aqui, dentro desse tema, que poderíamos linkar com dois eixos temáticos. O primeiro dele, cultura, né? Esse tema ele vai abranger justo discussões sobre diversidade cultural, sobre, inclusive, identidade, reconhecimento histórico, aspectos essenciais para analisar a herança africana no Brasil e também os desafios dessa sua valorização. Outro eixo que poderemos linkar, o eixo cidadania. No tema deste ano, ele vai desenvolver o combate ao preconceito, o reconhecimento de tradições e também a igualdade de oportunidades para grupos historicamente marginalizados, o que está ligado, como já sabemos, diretamente à inclusão social e aos direitos humanos. Perfeito. Gente, o desafio do tema era talvez não fugir do seu foco. É claro que delimitar argumentos é importante, mas você não pode, por exemplo, colocar como sua tese algo relacionado simplesmente a preconceito, a racismo, coisa parecida. A gente precisa discutir a valorização da herança africana, ou seja, da memória africana, das suas tradições hoje, e os desafios para que isso de fato aconteça. Então, dois argumentos possíveis seriam, a gente vai agora enumerar alguns. Primeiro, negligência nas políticas públicas e investimentos, né? A escassez de políticas públicas voltadas à preservação e à promoção da cultura afro-brasileira, além da falta de investimento em espaços e projetos culturais de matriz africana, refletem uma possível desvalorização da herança africana. Além disso, a persistência do racismo estrutural, algo que a gente discutiu bastante ao longo do ano, inclusive a gente teve um tema sobre racismo relacionado ao esporte, à cultura e tudo mais. E aí a gente teria o racismo estrutural que impacta a valorização da herança africana ao desvalorizar e invisibilizar práticas culturais afro-brasileiras, além de restringir a ascensão econômica e social das pessoas negras. Então você poderia sim relacionar pessoas negras como pessoas afro-brasileiras, afrodescendentes, e que muitas vezes têm o seu direito, ou a sua fala, a sua voz cerceada em alguns ambientes, né? Então a persistência do racismo estrutural está ligada a isso também. Outros dois temas, dois argumentos que poderíamos linkar com esse tema é o apagamento histórico, bem como também a falta de educação histórica e cultural nas escolas. Quando relacionamos aí o D1 ou o D2 ao apagamento histórico, muitas vezes a história afro-brasileira ela é justo reduzida ao período da escravidão, sem o devido reconhecimento das conquistas e também contribuições, sejam elas culturais, artísticas, científicas, afro-brasileiras ao longo da história. Outro argumento sugerido seria a falta de educação histórica e cultural nas escolas. Vemos que a ausência de uma educação inclusiva em destaque, a importância da cultura africana e afro-brasileira nas escolas impede justo que a sociedade reconheça essa herança
afro dentro das instituições. Não sei se vocês sabem, mas nós temos aí a Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, que muitas vezes não é aplicada de maneira eficaz, limitando aí o acesso a uma visão mais completa e inclusiva na história do país. Perfeito, e a gente trabalhou bastante algumas citações. Paulo Freire, que foi patrono da educação brasileira e que propôs aí várias políticas públicas também, várias formas de encarar a realidade brasileira por meio da educação. Ele disse que a gente tinha uma noção de que se a educação não muda sozinha o mundo, sem ela tampouco o mundo muda. A gente tinha falado um pouquinho sobre isso ao longo dessas revisões de últimas semanas, sem contar o ano inteiro. Então, essa questão educacional é muito importante e poderia ser utilizada amplamente por vocês. Com certeza. Outros dois argumentos possíveis, pessoal, tinham a relação com estigmatização e criminalização de práticas religiosas afro-brasileiras e a precarização econômica da população negra. Vejam que o primeiro desses dois aqui reflete muito aquela questão dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, que foram invadidos em várias regiões do país, atearam fogo, enfim, violentaram de fato esses lugares por intolerância religiosa, que também é um tema que já caiu no Enem antes, e que, enfim, está aí no imaginário de todo estudante do Enem. Além disso, a precarização econômica da população negra. Lembre-se que as desigualdades socioeconômicas, com a população negra ocupando majoritariamente posições mais baixas em relação à renda e tudo mais, e acesso a serviços de qualidade dificultam o empoderamento cultural e econômico dessa população. Dar espaço de representatividade, como a gente falou muito em sala de aula, a gente citou algumas pessoas que são negras e que aparecem muitas vezes falando sobre essa temática. Como a pensadora brasileira Djamila Ribeiro, a gente tinha ali um caminho possível para vocês argumentarem já embasados aí no nosso material e nas nossas aulas, certo, Edu? Com certeza, Nath. Só para finalizar, mais dois possíveis argumentos que poderíamos utilizar. Veja só, pessoal. Poderíamos utilizar a persistência de estereótipos negativos e invisibilidade social. Muitos de vocês, com certeza, ao longo do ano, escorreram aí temáticas que colocavam o D1 ou o D2. Nós podemos acompanhar sobre essa invisibilidade social. E, nesse caso, utilizando esse argumento, estereótipos que associam a cultura negra a aspectos negativos, como a violência ou criminalidade, desestimula a sociedade a valorizar a contribuição afro-brasileira. Vale lembrar aqui, Nath, temos o caso do Vini Júnior, né, jogador aí europeu que sofreu muitos racismos ao longo de seus jogos, enfim, até mesmo ataques em redes. Infelizmente, né, um ponto aí linkado a esse argumento. Outro argumento, preconceito com manifestações culturais de origem africana. Muitas manifestações culturais de matriz africana, como a Nath já falava, relacionando ao candomblé, a Umbanda, temos também a capoeira, são marginalizadas e enfrentam preconceitos e discriminações, sendo frequentemente associadas justo a esses estereótipos negativos. Com certeza. É importante que vocês sempre pensem em qualquer situação em que a gente tenha descendentes, né, de africanos, afro-brasileiros e tudo mais sendo mencionados, que a gente precisa pensar a sua herança de modo geral. Pode ser cultural, econômico, enfim. A herança africana sendo desvalorizada era a grande questão aí na sua argumentação. E bom, temos aí alguns repertórios, a gente já citou alguns, vamos agora mencioná-los aqui de forma listada para ver se vocês usaram alguns desses que a gente mencionou ao longo do ano ou se tinham outros aí também. Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, o Dia da Consciência Negra, que agora vai entrar em vigência nesse ano, né, como um dia nacional, que é um feriado agora, né? Constituição de 1988, no seu artigo 215, diz que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Então, utilizar também a Constituição era possível para você reafirmar ou, enfim, endossar ainda mais os seus outros repertórios. E nós temos a abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, pela Lei Áurea, oficialmente.
Perfeito. Outros repertórios que poderíamos utilizar, nós temos aí o Gilberto Freire, na obra Casa Grande e Senzala. Ele faz justo essa análise das influências africanas na cultura brasileira, mostrando como a cultura afro-brasileira moldou-se na sociedade. Temos aí o esporte capoeira, essa arte marcial afro-brasileira, símbolo de persistência, preservação cultural, reconhecida justo mundialmente como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Nós temos o Movimento Negro Unificado, o MNU, que foi fundado lá em 78. Ele vai promover justa a valorização da identidade negra e a luta contra a discriminação racial no Brasil. A famosa Carolina Maria de Jesus, acredito que muitos de vocês tenham colocado na obra... inclusive na proposta da redação, mas só mencionada, sem a obra específica aqui que o Edu vai falar agora. Então vocês podiam usar sem problemas. Com certeza. A obra Quarto de Despejo vai ter aí nessa obra como um todo o relato de uma mulher negra sobre as dificuldades de viver na pobreza, evidenciando as desigualdades sociais enfrentadas pela população negra. Por último, temos a Lei 12.711/12, que é a lei de cotas, essa que vai instituir justo para reduzir desigualdades e valorizar a inclusão racial e social no país, Nath. Perfeito. Mais alguns repertórios que a gente poderia ter usado, pessoal. A obra Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, poderia ser mencionada porque expõe o racismo que está profundamente enraizado nas instituições e nas estruturas da sociedade brasileira. Também poderíamos usar a herança africana na gastronomia brasileira, inclusive com o nome de alguns pratos importantes e as suas tradições, como o acarajé. A gente tem a obra Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, como mencionei anteriormente, era uma pensadora a se mencionar, né? É um guia prático sobre a luta contra o racismo e a valorização da cultura negra. Além disso, a Lei 12.288, de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, que vocês poderiam mencionar também para endossar as ideias de valorização da cultura africana no Brasil. E, por fim, o movimento Negritude, movimento intelectual surgindo nos anos 30, que defende a valorização da cultura negra e as suas atribuições para a sociedade global, influenciando semelhanças, né, movimentos semelhantes aqui no Brasil. Show de bola! Até aí tem acompanhado o raciocínio, tem dado tudo certo, fez a sua redação a partir dessas argumentações sugeridas aqui? Acredito que sim, né? E para finalizar a nossa argumentação, nós temos a famosa conclusão, a nossa proposta de intervenção, a tão temida competência 5, Sim. que vale lembrar, gente, que precisamos colocar os 5 elementos, não é isso, Nath? Perfeito. Que são o agente, detalhamento, ação, meio e efeito, finalidade. Maravilha. Quando pensamos nessa proposta, aqui podemos sugerir alguns elementos desses. No caso de agente, poderíamos colocar o Ministério da Educação, MEC, em parceria com as instituições culturais, ou até mesmo ONGs que atuem na promoção da cultura afro-brasileira. E aí, fazendo uma linkagem do detalhamento do Ministério, poderíamos colocar órgão federal responsável por fiscalizar a qualidade da educação no país. Uma das ações sugeridas seria promover a inclusão efetiva da história e cultura afro-brasileira nos currículos escolares, além, inclusive, de campanhas sobre o valor da herança africana. De que forma faríamos tudo isso, né? O modo, o meio, seria através da implementação de programas educacionais obrigatórios nas escolas públicas e privadas, que inclui aí oficinas, palestras com especialistas e visitas a museus e centros culturais africanos. Inclusive nos textos motivadores, no texto 6, para ser mais bem específico, lá nós temos uma reportagem que fala de uma dessas ideias a esse estilo, que são alunos do Rio que fazem visitas a monumentos, espaços que retratam a cultura afro-brasileira lá no estado do Rio de Janeiro. Poderíamos também colocar como um meio a criação de uma plataforma digital educativa com materiais didáticos, vídeos e jogos interativos sobre a cultura africana e afro-brasileira. E como finalidade, o efeito, poderíamos colocar sensibilizar os jovens e a sociedade para a importância da herança africana no Brasil, promovendo o respeito e o orgulho pela diversidade cultural, combatendo o racismo estrutural. Não é isso, Nath? Perfeito. E eu acho que ninguém
viu aí como uma grande novidade essa proposta de intervenção. A gente tinha um tema centrado no Brasil, vocês foram bem instruídos e orientados ao longo do ano sobre as diversas possibilidades de usar um agente, uma ação. Então acho que não tinha nada de outro mundo, acredito que vocês podem se tranquilizar sobre o que fizeram com certeza. Show de bola! Esperamos ter contribuído com esse vídeo para vocês no entendimento desse tema da redação do Enem 2024. Perfeito. Fica assim então, né, Nath? Um abraço para vocês. Abraço a vocês, boa prova do segundo dia. Show, show. Até mais.